Bem-vindos à terceira mostra de ensino, pesquisa e extensão do IFAL Maragogi. Eu sou o Eric Ferreira, coordenador de um grupo de divulgação científica que formamos em 2019. E essa palestra é para mostrar nossas impressões, quanto à nossa trajetória, como é que o grupo formou, a importância desses grupos de divulgação científica. Nós surgimos a partir das oficinas de um grupo, outro grupo de divulgação científica, já conseguimos criar outro, propagar, e, bom, para essa apresentação, nós teremos toda a nossa trajetória apresentada por mim, certo? E depois vamos ter um pouco de astronáutica, mostrando a impressão dos nossos participantes, o Pedro Lucas, o Gabriel Lins, o Everton Batazar e o Alexander Baroni, sobre lançamento de foguetes. Então, vamos lá. Tudo começou em 2019, logo no começo de 2019, em fevereiro, quando o grupo extensionista Desvendando o Céu Astral, da Universidade Rural de Pernambuco, coordenada pelo professor Antônio Carlos Miranda, que é um grande divulgador científico em Pernambuco e também no Brasil. Ganhou até o prêmio, em 2017 como o terceiro maior divulgador científico do país. Esse grupo realizou uma oficina, nós convidamos o grupo, e ele veio mais dois monitores, também da Rural, e apresentou uma oficina, certo, de astronomia e astronáutica, onde eles fizeram palestras sobre astronomia durante um dia inteiro e parte da noite. Fizemos lançamentos de foguetes e conseguimos arrebanhar aí 80 alunos. Então, esse foi o começo da nossa jornada em astronomia e astronáutica e divulgação científica no IFAL Maragogi. Então, essa primeira oficina, está aqui o professor Miranda, nossos alunos, e parte dos alunos estão aqui. Boa parte deles depois seguiram durante o ano com astronomia e astronáutica. E está aí a nossa chamada em fevereiro de 2019, com Desvendando o Céu Astral, onde tudo começou. Então, tivemos palestras, lançamento de foguetes pressurizados, observações diurnas e noturnas. Então, aí já está anoitecendo, já é noite, aí, e cerca de 80 discentes participaram. Está aí uma bela foto da observação do Sol, com filtro, claro, é importante ter o filtro, ninguém vai observar sem o filtro, porque vai danificar a retina instantaneamente, porque a gente tem um telescópio que o grupo trouxe de 203 milímetros, um telescópio newtoniano, que depois, logo depois, nós adquirimos o nosso telescópio compatível com esse aí. Então, nesse dia aí, não conseguimos observar manchas solares, a atividade do Sol não era compatível, mas foi muito motivante, Então, onde esse aluno está aí olhando, se nós tirarmos a ocular aqui do telescópio, certo? A ocular e o filtro, e colocarmos aqui um papel, a queima do papel, bem dizer, instantânea. Então, eles conseguiram ver essas demonstrações lá, para tomar cuidado nas suas observações, para não apontar para o Sol. E, no mesmo mês, tivemos a ideia e implementamos o curso de ensino no IFAL Maragogi, chamado CAF, Curso de Astronomia e Astronáutica e Aprofundamento em Física, onde formamos aí cerca de 40 alunos, ganharam certificado, certo, de aprofundamento em física, astronomia e astronáutica, participaram de 4 Olimpíadas, fizeram uma viagem técnica
para o Oasis e foi renovado para 2020, né? Então, essa aí é a nossa chamada do segundo curso, né? O CAF 2020. Infelizmente, não deu para ter esse ano, devido à pandemia. E fomos fazer Olimpíadas, né? Então, fundamos o curso, eu, o professor Ronaldo, o professor Márcio e o professor Washington. Está aí a nossa Olimpíada de Astronomia, a OBA 2019, certo? Só uma parte dos alunos estão aí, eu acredito que são os alunos da tarde, teve outro grupo pela manhã, cerca de 80 alunos fizeram essa Olimpíada, e em paralelo fizemos uma Olimpíada de foguetes, para tentar conseguir vídeos para Modifog 2019. E fizemos essa Olimpíada com essa vista aí. Então, ali embaixo vocês têm o IFAL, está aqui o IFAL Maragogi, tá certo? Na parte de Peroba, né, que faz parte de Maragogi, e aqui o mar, tá certo? Então, nós fomos para essa parte de cima aqui do assentamento Nova Jerusalém, tá? Aqui o IFAL Maragogi fica nesse assentamento Nova Jerusalém, porque nesse morro, né, nós tínhamos aí cerca de 300 metros livres. Né? O nosso funcionário que cedeu o terreno, que planta macaxeira lá na região, né, ele não estava plantando na época, então ficou um campo bem livre para a gente, além dessa vista aí. Para vocês terem uma ideia, a lua, né, começou a nascer aqui, o sol se pondo lá no oeste. Né? Então foi muito bom. E aqui está uma foto das práticas, né? Tivemos cerca de 40 lançamentos de foguetes, né? Conseguimos um índice nacional e resolvemos fundar um grupo de divulgação científica, que é o Céu do Litoral. Então, aqui é uma dos lançamentos. Esse aqui foi bem interessante. Cada aluno levou o seu foguete, né, receberam instruções. Estávamos bem no início, não estávamos tomando ainda todas as medidas de proteção, mas não aconteceu nada, né, nenhum acidente, tomamos bastante cuidado e fomos para os lançamentos. E a alegria dos meninos, né? Todo mundo vibrando aí. Bom, em paralelo, a gente começou a fazer observações também. Então, fundamos o grupo Céu do Litoral, após essa primeira oficina que nós recebemos. Fizemos a Olimpíada de Astronomia, fizemos um campeonato de foguetes e tivemos a ideia de fundar tudo isso em 2019, gente. Tudo aconteceu em 2019. Tudo que eu vou apresentar aqui aconteceu em 2019. Certo? Então, tivemos a ideia de fundar o grupo Céu do Litoral, para poder propagar nosso conhecimento, né, o que nós estávamos aprendendo na região. E chegamos a realizar oficinas, né, em cerca de 5 colégios da região. Informalmente, não chegamos a oficializar o projeto como um projeto de extensão do IFAL, mas tivemos boa aceitação, tá, em 2019. Então, começamos a fazer observações. Então, essa foto aqui, toda semana a gente fazia algum tipo de observação noturna. Então, os alunos que ficavam da manhã para a tarde, ou que estudavam à tarde, né, entre 17 e 18h20, que é o horário, porque nossos alunos não moram na região, é o horário dos ônibus, né, de outras cidades. Tem aluno que mora de 20 a 100 quilômetros, né, de distância do IFAL, eles têm que sair às 18h20. Então, durante uma horinha ali, ou meia horinha, nós conseguimos fazer algumas observações. Isso chamou a atenção de muitos alunos do colégio, né? Então, o curso que nós fundamos de ensino,
no CAF, ele já chegou a ter 70 alunos, né? Foi um curso longo, foi de fevereiro até o Enem. Né? O Enem, em 2019, acredito que aconteceu em novembro. E fomos em frente. Fizemos uma visita técnica ao Observatório do Sertão, em Itacuruba, Pernambuco. Né? Então, o grupo Céu do Litoral, que fazia o curso, o CAF, junto com os outros alunos do CAF, cerca de 23 alunos, foram exatamente 23 alunos, nós fizemos essa visita ao Observatório do Sertão, onde nós temos aí essa vista. Por que o sertão? Porque o sertão não vai ter baixíssima umidade no ar, tá certo? E não vai ter poluição visual, né, se for distante de qualquer cidade, feito esse observatório que é em Itacuruba, né, perto de Floresta, no interior de Pernambuco. Então, esse observatório do sertão é chamado de Oásis. Ele aí, né, Itacuruba fica a cerca de 400 quilômetros. Então, tanto os participantes do grupo de divulgação científica Céu do Litoral, nesse momento nós deveríamos ter, eu acho que 5 alunos, né, participando informalmente para o IFAL, tá certo? Mas recebendo o suporte e a ajuda, né, de alguns professores. Tiveram a oportunidade de conversar com astrofísicas, né? duas astrofísicas do Observatório Nacional. Então, está aí o telescópio que eles utilizam, né? Cerca de 1 metro de diâmetro, o seu espelho, tá certo? E ele é totalmente controlado remotamente lá do Rio de Janeiro e fica em busca de asteroides em rota de colisão com a Terra. Inclusive, acharam um, estava em rota de colisão e recebeu o nome de Itacuruba. Então, foi uma viagem bastante gratificante, cansativa, mas gratificante. Tudo isso foi nossa experiência de 2019. E os participantes do grupo e do curso fizeram a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a Olimpíada, a Mostra Brasileira de Foguetes, a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Então tá aí uma foto aí dos meninos fazendo a Olimpíada, né? E ganhamos medalhas. Então, está aqui o professor Márcio, esse sou eu, o professor Eric, o aluno Pedro, o Manuel, o Alexander, o professor Ronaldo e o professor Washington, e o nosso telescópio lá, o IFAL Maragogi, tá certo? Então, conseguimos aí 2 medalhas de bronze e uma de prata. Os alunos depois foram convidados, né, e fizeram um curso para a Olimpíada Internacional e estudaram mais alguns meses, né? E fomos para a comunidade. Enquanto tudo isso estava acontecendo, nós também estávamos indo para a comunidade, tá certo? Para divulgar o que nós estávamos aprendendo. Então, essa é a Escola Municipal de Assentados Eurico Acioli, que fica em Ponta de Mangue, lá em Maragogi, que nos receberam super bem, né, onde os meninos tiveram uma palestra ao ar livre sobre astronomia, e são alunos do 8º e do sétimo e do 8º ano. Então, nesse ano aí, 2019, eles só tinham até o 8º ano. E a recepção foi muito boa, foi muito boa. A diretora do colégio conseguiu, né, que o ônibus ficasse, leva eles para o assentamento, né, eles chegam a viajar 40 minutos para poder chegar em casa, conseguiu que o ônibus ficasse até mais tarde. Então, eles saíram daí de 8 horas da noite e, pela tarde, tiveram essa palestra, lançaram foguetes, construíram foguetes, né, pressurizados a H2O, e fizeram alguns lançamentos. Está aqui mais uma cena com os integrantes do grupo, nossa diretora, e tivemos alguns resultados muito bons, né?
Então, isso fica ao lado do colégio. Foi lançado esse foguete aí, os meninos adoraram. Vários foguetes, foguetes construídos por eles. Olha a atenção deles aqui. Todo mundo animado. E continuamos. Então, 2019 foi passando, está aqui ainda o Eurico Cassioli, mais uma foto aqui dos alunos. Colocávamos eles para bombear lá na hora, divulgamos no Instagram do grupo, tá aí os alunos bombeando. Eles batizaram os seus foguetes, uma competição, fizemos lá na hora. Usamos foguetes com paraquedas, os meninos corriam atrás dos foguetes ali para poder pegar os foguetes, né? Aprenderam a fazer os foguetes e deixamos também um lançador de foguetes lá na escola, além de um telescópio caseiro. Tá aí o telescópio caseiro que deixamos lá no colégio, no Eurico Cassioli. Fomos para a escola de referência do ensino médio, né? O Erém Barreiros, e fizemos uma oficina que foi muito boa, né? A convite do professor Marcos, que tinha uma turma de cerca de 15 alunos na eletiva de astronomia, e fizemos nossos lançamentos ali, ensinamos também como confeccionar os foguetes e fizemos a mesma coisa. Eles batizaram os foguetes, lançamos os foguetes e depois fomos para as observações noturnas, né? Esses foguetes aí, eles chegam a atingir 100 metros, 120 metros, na grande maioria fica em 50, 60 metros, porque fica mais fácil, né, de controlar os meninos, né? Tá aí a alegria deles, com os foguetes na mão. E, como eu falei, a importância, aqui o professor Marcos, a importância da gente fazer esse tipo de projeto, né, com observação noturna dos meninos na foto. Eles fazem fila, a gente controla ali a fila. E essa turma aí que participou da nossa oficina no Erém Barreiros, 6 meses depois, já estavam ganhando medalha na competição estadual de foguete. E nos ultrapassaram, né? Uma boa competição, foi uma competição saudável, até nos encontramos depois no IFAL para lançar foguetes com os alunos do IFAL. 6 meses depois, eles já estavam ganhando medalha em foguetes pressurizados a H2O, né? Conseguindo aí alcances que nós não conseguíamos, né, na época, né? Então, foi muito bom. Então, a importância desse trabalho na extensão, na divulgação científica. Então, nós surgimos a partir da inspiração de um grupo, né, e formamos um grupo e já criamos aí, né, devido à nossa influência, outro grupo e também a competência do professor Marcos, já outro grupo foi criado, né? E assim nós vamos divulgando, criando essa teia, essa rede. Fomos para a escola Batista Cioli, né? Em algumas escolas nós, por as escolas não terem um espaço adequado e ficarem como Maragogi, São José da Coroa Grande, Barreiros, são cidades litorâneas, nós íamos lançar na sala, na praia, né, que também é muito bom, né? Então, temos que dar um desconto aí do vento, calcular mais ou menos a trajetória para ninguém ficar na frente. E, mais uma vez, os alunos construíram foguetes, fizemos observações noturnas, e foi muito gratificante. Bom, em 2020, as atividades foram suspensas devido à pandemia, né? Mas conseguimos, em 2020, aprovar o nosso grupo informal Céu do Litoral, né, em um projeto de extensão no IFAL, com bolsas e oficinas já marcadas em 8 colégios parceiros, no mínimo. Nós planejamos
mais ou menos uns 12 colégios, e aprendemos bastante com o primeiro ano. Então, não iremos realizar uma única oficina, teremos a ida e a volta, 2 oficinas em cada colégio, né? Então, a primeira para fazer o que nós já fazíamos, né, que é o lançamento de foguetes, ensinar como é que faz, observações noturnas, palestras, e a segunda já para criar um grupo em cada escola, tá certo? Com telescópios caseiros e lançadores de foguetes H2O e CO2 que nós vamos doar ou construir com o próprio colégio, né? Então, nosso interesse aí é atingir 400 discentes, né? Realizar cerca de 16 oficinas, doar aí e construir junto com eles cerca de 30, né, equipamentos, né, para observação e para aeronáutica, que são os lançadores de foguetes, para que eles continuem, né, com esse grupo e, quem sabe, também divulgar, né? Então, plantar essa semente e deixar eles aptos, não só plantar a semente, como nós estávamos fazendo no ano passado, mas deixar eles aptos, com um grupo formado e com material, tá certo? Para que eles realizem suas observações, seus lançamentos e participem de Olimpíadas, como a Olimpíada de Astronomia e a Mostra Brasileira de Foguetes. Bom, durante 2020 nós continuamos estudando, né, mesmo que remotamente, e agora, no final de 2020, ainda esse mês, no começo do mês, começamos a estudar bastante aerodinâmica para a MOBFOG, que é a Mostra Brasileira de Foguetes, e planejamos coordenar a primeira Olimpíada de Foguetes da região, que já estava planejada para 2020, mas não foi possível, né? Motivos aí óbvios, e com cerca de 10 colégios já, né? Então, para 2021, esperamos realizar, né, essa, essa primeira Olimpíada da região e colocar o projeto em prática, né? Então, nosso grupo Céu do Litoral atualmente conta com 10 alunos. Então, o grupo cresceu bastante, né? E 4 desses alunos prepararam a seguinte apresentação, né? Então, logo aí, em seguida, vocês vão ter uma apresentação sobre as impressões e os estudos dos lançamentos de foguetes que nós realizamos esse mês, né? Muito obrigado pela atenção e fiquem aí com o Céu do Litoral falando sobre o lançamento de foguetes. Bom dia a todos, pessoal. Somos o grupo de extensão Céu do Litoral. Meu nome é Alexander, do 4º Agroar. Sou o Pedro Lucas, do 4º OSPA. Gabriel Lins, 4º Agroar. Everton Baltazar, 4º OSPA. Estamos aqui para apresentar um pouco do que nós aprendemos com o Céu do Litoral sobre os lançamentos de foguetes com CO2 e água. A gente vai começar a falar sobre as bases, como, por exemplo, a espessura do cano que a gente utiliza. Geralmente, na base mesmo, é o cano de 25, porque ele é mais espesso, né, tem uma resistência maior e oferece mais resistência para a gente fazer o lançamento com mais segurança. No local onde a gente encaixa a garrafa, é o cano de 20, porque é o único que entra dentro da garrafa, para a gente poder fazer a vedação e colocar a pressão dentro da garrafa e passar ela para fazer a medição fora. Vou colocar aqui no vídeo onde tem uma base, para ter uma ideia. Deixa eu colocar. Colocando esse vídeo aqui. Aqui dá para ver os materiais utilizados. Geralmente é uma base no de água, uma base como se fosse uma forma de O. É uma base em forma de O. A gente deixa um T aqui e um T atrás para fazer um ângulo de 45 graus. Tem uma válvula para despressurizar, porque essa base aqui ela é furada, a gente fura para despressurizar. E aqui a gente tem um pito para pressurizar a garrafa de água. E aqui está o lançamento.
No modo de fazer, nós costumamos cortar 8 pedaços de cana, dois de 20 centímetros e 4 de 10. Conectamos eles a partir de joelhos e T's. Na parte do meio nós colocamos os T's para ligar com a parte de cima, colocando um ângulo de 45 graus. Depois desse T, colocamos uma válvula para questões de segurança e questões de vazamento. Acima da válvula colocamos mais um T, junto de um tampão furado para colocarmos Durepox. E depois colocamos um pino para conectar com a bomba de bicicleta. Acima disso temos um cano de 20, cortado em 2 pedaços. Dentro do cano de 20 temos um cano feito pela gente de 17 milímetros, juntamente de um anel de borracha que serve de vedação. Sobre o gatilho nós geralmente usamos na base de CO2. O gatilho é esse aqui, que após pressurizar, a garrafa sairia muito fácil sem um gatilho. A gente coloca o gatilho com os enforca-gatos ao redor da boca da garrafa, e o gatilho é um cano de 32, que a gente esquenta um pouco ele e abre mais um pouco a ponta para ele entrar melhor na garrafa. Aí quando a gente amarra faz 2 furos dos 2 lados, para quando puxarmos ele sair e a garrafa sair com a pressão. Olha, galera, eu vou falar da diferença da base de água para de CO2, que ela é bem simples. Na base de água a gente vai ter o pito, né, para conseguir pressurizar a garrafa com a bomba de ar, que é desse de encher de pneu de bicicleta também. E na base de CO2 a gente vai ter que contar com um Durepoxzinho em cima com prego, para poder furar a camisinha lá em cima, um furo no cano, para poder a pressão de dentro da garrafa passar para o cano, para a gente conseguir medir a pressão fora da garrafa, lá no cano com o barômetro. E isso facilita muito o nosso trabalho lá. Na base de água, o cano ele é totalmente aberto lá em cima, a gente não coloca nenhuma coisa para tampar. A gente bombeia o ar por dentro desse cano, ele sai e fica dentro da garrafa e vai pressurizando a garrafa. A atingir uma determinada pressão, a garrafa se desprende da vedação e o foguete voa. E vale ressaltar que nessa base de água a gente não utiliza o manômetro, porque a própria banca que a gente usa já dá essa pressão. Agora falando um pouco sobre a arquitetura do foguete. Começando pelas aletas, deixa eu ver se aqui. Esse foguete dá para ver melhor. O foguete que a gente usa geralmente vai ter uma coifa, que é o bico, as aletas, e algumas vezes a gente utiliza uma saia para sustentar as aletas mais no fim do foguete. O bico, a gente já consegue utilizar de 2 formas. Coloca um bico em forma de cone e um bico como se fosse um pouco mais arredondado na ponta. E o bico serve para quebrar a resistência do ar e fazer o foguete voar melhor. Em alguns casos, quando o bico está torto, o foguete muda da sua trajetória totalmente. As aletas servem para que ele desça planeando para conseguir ter Pela parte do equilíbrio, para ele conseguir ir mais longe. E na parte da frente a gente coloca um contrapeso para que o foguete consiga voar melhor. Então, as garrafas a gente utiliza uma de coca com a saia, às vezes a gente coloca também, por causa da cintura dela, que é meio arredondada, e para ela ter mais equilíbrio na hora de colocar as aletas, para ficar mais fácil também. A gente pode utilizar as garrafas de 2 litros,
ou de 1,5 litro ou de 1 litro, galera. A gente percebeu, fazendo testes e lançamentos, que as melhores garrafas são as de 1 litro e 1,5 litro. As garrafas de 1 litro são melhores porque ela tem uma menor área, diminuindo assim o empuxo do foguete. Agora vamos falar um pouco sobre os lançamentos que a gente faz e a preparação dos lançamentos. Primeiro tem que vir a segurança, né? Da utilização dos materiais de segurança da gente. Nós usamos capa, uma viseira, as luvas e por esse tempo de corona usamos as máscaras. Ficamos numa certa distância na hora de lançar o foguete, por nossa segurança também. Utilizamos para segurança também uma roupa padrão, que é o sapato fechado e a calça, para garantir mais segurança. Assim, com todos esses parâmetros de segurança, a gente garante que, caso ocorra uma explosão da garrafa, estaremos seguros. E se caso ocorra algum dano, que seja mínimo. O volume de vinagre que a gente utiliza varia geralmente com o volume da garrafa. Se a gente utiliza uma garrafa de 2 litros, a gente pode colocar 1 litro, 1 litro e 200. Se a gente vai utilizar a garrafa de 1,5 litro, a gente geralmente coloca um valor de 750 ml, 800 ml. Na garrafa de 1 litro, a gente utiliza meio litro, que é uma garrafinha de vinagre só. A quantidade de bicarbonato também varia de acordo com o volume da garrafa e de vinagre que a gente está utilizando. Na garrafa de 1,5 litro, geralmente a gente colocava 200 gramas, e na garrafa de 2 litros, a gente coloca 220, 230 gramas. Na garrafa de 1 litro, por ela ser muito menor que as outras, a gente vai colocar 150, 130 gramas, que já vai dar uma reação muito boa. Esse volume de vinagre se relaciona bem com o tamanho da garrafa. A gente geralmente não costuma passar de 75% do volume da garrafa com vinagre. A gente foi percebendo também que o bicarbonato, não importa a gente supersaturar a reação, porque logo após o bicarbonato vai sair junto com o vinagre como combustível. A quantidade de combustível, geralmente a gente antes utiliza entre 1/3 e 75% de água. A pressão que a gente consegue alcançar chega facilmente aos 90 a 120 psi, de acordo com a mistura de combustível que a gente utiliza e o volume da garrafa. O centro de massa a gente pode calcular facilmente, colocando o dedo embaixo da garrafa, a gente utiliza esse método, e vendo onde ela vai se equilibrar, onde ela vai cair para um lado ou para o outro, e a gente vai achar ali um valor aproximado para o centro de massa. O centro de pressão, a gente faz o desenho da garrafa, de como seria a sombra dela, por assim dizer, e equilibra, a gente fazia no isopor, e a gente equilibra o desenho da garrafa, o isopor que a gente cortou. E naquilo a gente vai ter, na garrafa, quando a gente levar isso para a garrafa, esse ponto, a gente vai ter o centro de pressão. A relação entre o centro de massa e o centro de pressão, a gente utiliza ela porque isso gera um torque na garrafa. Se o centro de pressão estiver à frente do centro de massa na garrafa, vai fazer com que ele gire ao contrário do que a gente quer, fazendo com que a garrafa voe muito menos ou até mesmo caia a 5, 6 metros de distância, não decola, entende? Se ele estiver atrás, ele vai fazer um torque empinando o bico da garrafa. Quando ele fizer isso, o contrapeso vai botar ele para baixo e a garrafa vai sempre ficar planando, indo o mais longe possível, que é o que a gente quer, o que a gente busca. O ângulo de lançamento, a gente prioriza lançar 45 graus. Isso pode variar dependendo da direção do vento. Porque se o vento está a nosso favor, a gente coloca um ângulo mais alto, já que o vento vai empurrar o foguete. E se a gente está contra o vento, a gente coloca o ângulo de lançamento um pouco mais baixo, já que o empuxo vai ser maior. A gente separou aqui alguns vídeos de lançamento. Tem esse aqui, que a gente não conseguiu uma pressão suficiente e a vedação estava muito forte.
E por esse motivo é importante a válvula de descompressão, porque ela garante segurança nesses lançamentos quando dão errado. Aqui temos um lançamento de água. E por último, temos um lançamento feito de CO2. Como eu sou o único que fica perto, eu que utilizo no momento que a garrafa estoura, eu sou o único que fica perto. Aí eu uso os equipamentos. E com esse último lançamento, a gente conseguiu atingir uma distância de 150 metros. E agradeço a participação de todos e obrigado pela atenção.